o histórico Concílio Universal Vaticano II aproximou-se de uma enorme pompa e ostentação. Considerado um dos mais importantes concílios na história da Igreja Católica, o Vaticano II produziu 16 documentos destinados a modernizar o papel da Igreja nas questões do mundo. A bênção final é para a congregação e para o mundo. Eta in pace. Vão em paz. Com essas palavras, o Papa Paulo VI fechou o segundo concílio do Vaticano. As pessoas pouco sabiam o que estava por vir. Desde o Vaticano II, as décadas têm sido turbulentas. Sua história atravessa séculos, mas seu futuro é incerto. A Igreja Católica Romana é uma igreja em crise. Catolicismo. Crises de fé. Versão brasileira dubla mix. Distribuição Apocalipse Vídeo. Os indícios da presente crise estão espalhados. Os católicos estão insatisfeitos. A assistência à missa tem caído. Os confessionários têm sofrido um declínio ainda maior. As finanças estão críticas. O déficit tem se tornado um modo de vida. A clausura das igrejas são lugares comuns. Os padres têm pouca provisão. 1000 paróquias americanas já estão sem um padre. Um declínio de 40% está projetado pela virada do século. E a missa, que não pode ser realizada sem um padre, está ameaçada. Disputas internas estão sacudindo a igreja. Teólogos, padres e até bispos estão se tornando cada vez mais francos. Uma página inteira recentemente foi inserida no New York Times pedindo reforma na Igreja Católica. Ela foi assinada e paga por aproximadamente 4.500 ministros católicos e leigos. O Papa levantou a seguinte nota de desafio: ou detenham a dissensão pública ou enfrentem as medidas disciplinares. 1 em cada 7 americanos católicos natos tem deixado a igreja. Só 100.000 hispânicos estão deixando a igreja todo ano. Muitos para ligarem-se a igrejas mais pessoais. Qual é a causa da atual crise? Alguns acham que o segundo concílio do Vaticano foi muito longe e desestabilizou a igreja. Outros responsabilizam Roma por resistir à modernização e tentar viver no passado. Uma outra causa sempre citada é o Humanae Vitae, o documento papal mais controverso dos tempos modernos, o qual proíbe o uso de qualquer meio artificial de controle da natalidade. Amplamente ignorado, o Humanae Vitae enfraqueceu a credibilidade da Igreja Católica e tem levado os católicos a questionarem outras doutrinas. Certamente estas preocupações são válidas, mas é possível que o problema real esteja embutido nas doutrinas da própria fé católico-romana. Esta é a igreja de Santo Inácio. Ela é adjacente à Universidade de São Francisco. Eu estudei aqui durante meus anos de treinamento no seminário. Meu nome é Bob Bush. Fui ordenado aqui em 1966. Há 21 anos, apresentei minha carta de exoneração. Eu sou Mary Krause. Depois de 22 anos como uma freira franciscana, eu tive, de certa forma, a mesma experiência do nosso fundador, Francisco de Assis. Eu me vi fora de cadência com a minha própria ordem. Mas Deus me mostrou que meu caminho seria somente o Evangelho de Jesus Cristo. Meu nome é Irmã Vilma Marie. Pelo menos assim eu era chamada, como uma irmã de caridade. Minha crise da fé começou na comunhão. O padre segurou a hóstia à minha frente e disse: o corpo de Cristo. Antes que eu pudesse dizer a esperada resposta, amém, um pensamento passou pela minha mente. Realmente é isso? Isto deu início a uma série de acontecimentos que levaram ao meu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Frank Eberhardt. Eu estudei aqui no seminário de São José, em Kingstown, Nova Jersey, para preparar-me para o sacerdócio. Enquanto eu estava aqui me preparando, uma paroquiana aproximou-se e me fez uma pergunta. Quantas missas precisavam ser feitas para que seu marido entrasse no céu? Bem, isto me fez iniciar uma investigação na doutrina do purgatório.
Com base nesta investigação, eu percebi que esta doutrina não condizia com a Escritura, e então eu tive que pesquisá-la mais profundamente. E encontrei a doutrina da segurança eterna, a forma como alguém sabe que tem a vida eterna quando morrer. Bom, eu completei 4 anos aqui. E diante desta graduação, eu decidi não prosseguir com a ordenação na Ordem de São Vicente de Paula. Estes e milhares de outros como eles estão reexaminando sua fé católico-romana. A missa, os mandamentos, o papel de Maria e até o caminho para o céu. Como as doutrinas da Igreja Católica Romana se comparam realmente às Escrituras Sagradas? A missa. A missa é o centro da experiência católica. E todos os católicos são solicitados a participarem a cada semana. Jesus Cristo instruiu seus seguidores a tomarem o pão e o vinho em memória dele. Mas, ao contrário da maioria das denominações cristãs, a Igreja Católica Romana ensina que o pão e o vinho são mais do que simbólicos. O padre realmente transforma o pão no corpo de Cristo. Uma milagrosa mudança acontece. Tomem deles todos e comam. Este é o meu corpo, que será entregue por vós. A doutrina católica ensina que a hóstia não é mais o pão, mas realmente o corpo de Cristo e deve ser cultuado e idolatrado como divino. Sempre tive a curiosidade de saber sobre isto, porque como um padre você apresenta o pão e diz: isto é o meu corpo. E você é ensinado a acreditar que o pão se transforma no corpo de Jesus e você o levanta para as pessoas para o adorarem. Você faz isso com o cálice também. Mas na minha mente eu sempre pensei: não consigo ver nenhuma mudança, e será que eu realmente tenho poder para fazer isto? Isto cheira como pão, parece com pão, tem gosto de pão, mas a substância é realmente o corpo de Jesus? Como a Igreja sustenta que uma transformação acontece apesar de todas as evidências externas serem contrárias? Usa-se uma teoria chamada transubstanciação. Teólogo católico, padre John Boyle, da Escola Jesuíta de Teologia. A transubstanciação simplesmente significa que o que antes era pão e vinho é agora o corpo e o sangue de Cristo, e nós o tomamos fisicamente porque somos físicos. E isto é a fisicalidade da vida. A Igreja baseia a transubstanciação nos ensinamentos de Aristóteles. Seu conceito de matéria do 3º século a.C. considerava que tudo consiste de 2 partes: acidentes e substância. Acidente é descrito como a aparência exterior da matéria. Substância é a essência interior. Embora esta ideia tenha sido desde então descartada pela ciência moderna, a Igreja Católica não somente aderiu a ela, como foi mais longe, sustentando que a essência interior pode mudar, enquanto a aparência exterior permanece a mesma. A transubstanciação é o fundamento sobre o qual a missa repousa. Os católicos são ensinados que o padre pode transformar o pão de modo que Cristo pode ser oferecido como um sacrifício real, uma oferta pelos pecados dos vivos e mortos. Este é o verdadeiro sacrifício da missa, que o corpo e o sangue de Cristo estejam sendo realmente sacrificados exatamente lá no altar, em vez de uma simples ação de reviver algo que aconteceu há milhares de anos. Este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Bem-aventurados que são chamados a esta mesa. Senhor, eu não sou digno de te receber, mas diga somente uma palavra e minha alma será salva. A Eucaristia é um sacrifício real? Um católico diria que a Eucaristia é o sacrifício de Jesus no Calvário, que não é um sacrifício diferente do que Jesus fez no Calvário. É o mesmo sacrifício. Essa agora vai diretamente contra a Escritura, porque em Hebreus 10:18 diz que onde há remissão destes não há mais oferta pelo pecado, entende? Não há mais oferta. O padre católico Richard Tilson é o autor de 8 livros sobre a fé católica, incluindo o Cristianismo Católico e uma introdução à fé dos católicos. Nós perguntamos a ele por que a Igreja Católica procura continuar o sacrifício de Jesus na missa.
A Eucaristia, para um católico, é uma interpretação essencialmente mística, aqui ao que nós chamamos de tempo real, então ao que João chama de a hora. E a hora está presente em todo momento. Se pudéssemos abrir nossos olhos para esta realidade, e assim a Eucaristia, fazendo presente o sacrifício através da história, ajuda a abrir os olhos para o que realmente está acontecendo, continuamente. Que Deus está continuamente, através de Jesus Cristo, reconciliando o universo com Ele mesmo. Isso nos permite entrar pessoalmente naquele momento e sermos reconciliados com Deus repetidas vezes. E para um católico, isto prossegue ante o sacrifício do Calvário. Mas se o sacrifício do Calvário não começa naquele ponto, ele começa realmente na fundação do mundo. Ele avança na história e também volta na história. Outras denominações cristãs celebram que o sacrifício está terminado. Nós perguntamos ao padre Shilson por que a Igreja Católica escolhe enfocar sua continuidade. Por que não deixá-lo terminado? Eu não sei se posso responder. Me desculpe. Eu sei que é uma real controvérsia entre protestantes e católicos, mas eu não sei se posso responder a isso melhor do que eu já tentei responder. O padre católico realmente não pode explicar como aquela obra consumada de Cristo na cruz permanece ainda hoje na missa. Na verdade, o que acontece é um ato místico de transubstanciação, no qual Cristo vem voluntariamente do céu às ordens e chamado do nosso Padre. Quando ele levanta a hóstia sobre a cabeça, então ele voluntariamente se torna um sacrifício de novo. Não há nada na Escritura Sagrada que diga que Cristo sequer já sonhou em fazer isto. A Escritura diz que Cristo, com uma só oferta, tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados, e isto inclui só uma oferta para a nossa salvação. A Igreja Católica Romana ensina que a missa é um sacrifício propiciatório, e o que significa que ela aplaca a ira de Deus. Isso realmente afasta o pecado. Entretanto, a Escritura é muito clara sobre o fato de que há somente um sacrifício propiciatório, isto é, o que o nosso Salvador fez na cruz. Por esta razão, em João 19:30, Cristo disse: está consumado. E quando algo está consumado, está consumado. Quando está feito, está feito. Imagens. O único aspecto da devoção católica é a veneração a santos e o uso de objetos sagrados como imagens. Ex-freira de caridade cristã, Dorinda Antônio. No convento, nós tínhamos uma lista completa de santos que usávamos para várias situações. Se perdíamos alguma coisa, orávamos para Santo Antônio. Se tivéssemos um caso sem esperança na família, talvez um parente que fosse bêbado ou algo desse tipo, orávamos a São Judas. Isso em caso sem esperança. Nós orávamos para São Geraldo se houvesse uma mulher grávida em nossa família que precisasse de assistência. São Blaise, se tivéssemos uma inflamação na garganta. Rezávamos para São Cristóvão para viajar, claro, nós lembramos dele. E em elevadores. No convento nós tínhamos um elevador para as freiras mais velhas e naquele elevador estava esta medalha de São Cristóvão. Era espantoso. Nós tínhamos pequenas estátuas de Maria e José, São José para a paz de criação. Tínhamos pequenas estátuas bem no peitoril da janela, esperando e rezando para que a estátua impedisse de chover em determinado dia. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu e nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Vitor Afonso serviu como jesuíta por 21 anos. Não te encurvarás diante delas ou as adorarás. É o mesmo termo. Apesar de ser parte dos 10 mandamentos na Bíblia Católica, a Igreja Católica omite este mandamento do catecismo. Ainda assim, ele continua com 10 mandamentos. E como ainda continuam sendo 10? Eles pegam o último mandamento, que é:
Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, e nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E eles dividem este mandamento em 2. Assim, o 9 é, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e o 10º, não cobiçarás bem algum do teu próximo. Dessa forma, eles têm 10 mandamentos. Isto é desonesto, isto é trapaça. Mudaram os 10 mandamentos. Mas por que eliminaram o 2º mandamento? Porque há muito interesse em se fazer estátuas. Embora as escrituras fossem claras, as tradições da igreja foram seguidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Os 100 anos que precederam o Segundo Concílio do Vaticano foi chamado Século de Maria. Durante esse período, a Igreja Católica desenvolveu muitas doutrinas novas concernentes a Maria. Nunca na Igreja Católica se tinha visto tal coisa. Mais importante foi a proclamação da Imaculada Conceição por parte do Papa Pio IX, publicada em 1854. Muitos católicos não entendem a doutrina da Imaculada Conceição. Um número ainda menor tem conhecimento de que esta doutrina contradiz a Escritura. Esta é a doutrina que diz, basicamente, que a bem-aventurada Virgem Maria teve um filho, Jesus Cristo, através do Espírito Santo. O fato de Deus ter engravidado Maria para ter Jesus, sem ter acontecido o sexo carnal, sem relação carnal. A maioria das pessoas e católicos não entende esta doutrina. Ela não tem nada a ver com o nascimento virginal de Jesus Cristo. Todos os católicos e cristãos acreditam que foi um nascimento virginal. O pai de Jesus não foi um homem. Os católicos acreditam que Maria, quando era pequena, quando foi concebida no útero de sua mãe, não teve a mancha do pecado original. Isso significa que ela já estava salva, ela era sem pecado. Isto não é o que a Escritura diz. Só Jesus foi sem pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Maria era uma pecadora. A própria Maria disse que era uma pecadora em Lucas. No seu cântico, onde declarou: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Maria disse que necessitava de um Salvador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos caíram. Todavia, a Igreja Católica determinou que Maria foi concebida sem pecado. A proclamação do Papa de que Maria nunca pecou levantou outras questões. Se, como a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, e Maria nunca pecou, ela já morreu algum dia? Se ela morreu, seu corpo se decompôs no túmulo? Todos queriam saber, mas as Escrituras e a tradição católica silenciaram. 400 bispos e 8.000 padres e membros de ordens religiosas enviaram perguntas a Roma esperando por resposta. 8 milhões de católicos leigos também assinaram requerimentos. Finalmente, em 1950, o Papa Pio XII proclamou que Deus levou Maria corporalmente ao céu. Esta doutrina é conhecida como a Assunção de Maria. Bart Brewer foi um padre carmelita, uma ordem devota a Maria. A virgindade perpétua de Maria, a Imaculada Conceição de Maria e assim por diante são doutrinas obrigatórias, são ditas leis divinas. Os católicos não podem rejeitar estas doutrinas. Se eles as rejeitarem, ao que eles chamam de um anátema, há uma maldição para qualquer católico romano que rejeitar um dogma oficial com respeito a Maria, a mãe de Jesus Cristo. Os padres católicos serão honestos em nos dizer que, na verdade, esta doutrina não tem fundamento na Escritura. E qual é a origem da doutrina da Assunção de Maria? Você não vê nada definitivo na Escritura sobre isto, mas você acha um tipo de base. Porém, eu diria que a doutrina da Assunção tem a sua origem na devoção das pessoas através dos séculos. Quando a prática religiosa das pessoas se torna a fonte da doutrina, o sentimento popular é colocado acima da revelação divina. Dessa forma, a distorção da verdade se torna inevitável. Os relatos bíblicos acerca de Maria apresentam-na como uma humilde e fiel serva de Deus. Porém, a tradição católica confundiu a posição dela com a própria posição de Cristo, afirmado que Maria apareceu a muitos no papel incaracterístico de se promover. Em 1917, ela apareceu em Fátima. Lá ela anunciou: Deus deseja estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado.
Meu coração imaculado será vosso refúgio e o caminho de levá-los a Deus. Este santuário ao Imaculado Coração de Maria foi recentemente erigido em Santa Clara, Califórnia, para promover a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Eu sinto, sempre que tenho um problema pelo qual estou rezando, que se falar com Maria, ela terá mais compaixão de mim. E ela pode entender meus motivos se eu sentir que fiz algo de errado. Melhor do que Jesus ou Deus. Você sabe, ela é uma espécie de mediadora. Este anúncio é do Catholic Standards e Times. Ele não tem dito não a ela em 2000 anos. O que você teria para ela pedir a ele? Se me permitir uma opinião um pouco pessoal, eu creio que como eu disse, um dos problemas ocidentais da cultura do mundo é o problema da patriarquia. O cristianismo e o judaísmo são religiões fortemente patriarcais. Uma das belezas do catolicismo está na sabedoria que concedeu a figura de Maria para balançar a hierarquia masculina de Deus, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo, o qual tem sido também masculino na tradição cristã. Eu acredito que, de alguma forma misteriosa, a figura de Maria, que procede do Novo Testamento, que procede da sábia literatura do Velho Testamento, a qual é parte das Escrituras Sagradas, mas não necessariamente parte da Bíblia protestante, equilibra e dá uma dimensão feminina a Deus que está faltando num cristianismo puramente bíblico. A Igreja Católica declara que Maria é a mediadora de toda a graça. Este é o Catecismo de Baltimore, uma doutrina de unidade básica na Igreja Católica, uma das quais eu aprendi e fui instruído no seminário. O quadro mostra Cristo ainda na cruz como cabeça da igreja, e o seu lado está jorrando sangue. Este sangue está jorrando em direção ao primeiro sacramento, chamado a Eucaristia. E da Eucaristia é dispensado o perdão do pecado, o recebimento de Jesus Cristo pessoalmente dentro das vidas dos católicos romanos. E a partir desse sacramento, o sangue continua seu fluxo através das mãos de Maria. Maria é a dispensadora final de toda a graça no catolicismo romano. E nós temos retratado os 7 sacramentos. Dizem que cada um deles dispensa graça às pessoas. Este quadro realmente me angustia. É que estas pessoas tenham que passar pela igreja e por Maria para receberem a graça que Cristo conseguiu no Calvário. É tão contrária à doutrina bíblica, está simplesmente errado. A igreja que está tornando a graça de Cristo menos acessível, não mais acessível às pessoas. Cristo é o mediador entre o homem e Deus. Assim, temos aqui o exemplo de alguém na Escritura, Maria, que foi uma pessoa muito bonita e um modelo de vida cristã na sua caminhada de fé com o Senhor, a qual fica distorcida dentro de uma tradição, uma definição dogmática que contradiz a Escritura. Salvação católica. De acordo com a Igreja Católica, Deus criou Adão e Eva com uma vida divina em suas almas chamada graça. Esta graça foi perdida quando eles desobedeceram a Deus no jardim do Éden e os portões do céu se fecharam. Cristo restaurou esta graça morrendo na cruz. Novamente os portões do céu se abriram. Cristo fez sua parte. Agora o homem deve cooperar fazendo a dele. Qual é a parte do homem? Fundamental para suas muitas responsabilidades em ativar a salvação são os 7 sacramentos. Cada sacramento proporciona uma bênção diferente. O batismo é o primeiro sacramento recebido. Ele limpa todo o pecado, traz renascimento à vida de graça e torna a criança um membro da Igreja Católica Romana. Os pais são responsáveis por levar o recém-nascido a ser batizado o mais rápido possível. Peter, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Crisma concede força especial do Espírito Santo para fugir da tentação e defender a fé católica. O sacramento do matrimônio proporciona ajuda ao casal para a vida conjugal. O católico permanece na vida de graça, a não ser que cometa um pecado mortal como imoralidade, embriaguez ou ausência à missa a cada domingo. Estes pecados mortais são punidos pela eterna separação de Deus.
Os pecados mortais devem ser confessados a um padre. No sacramento da reconciliação, o padre concede absolvição no momento em que a pessoa recita as palavras rituais. Através do sacerdócio da igreja, Deus te deu perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O padre recebe o poder de absolver pecados e celebrar a missa através do sacramento das ordens sacras. Os últimos sacramentos preparam a alma para passar pela morte. A família chama o padre para administrar confissão, unção do doente e santa comunhão. A condição da alma no momento da morte determinará o destino eterno do católico. Aqueles que morrerem fora da graça passarão a eternidade no inferno. Enquanto aqueles que morrerem em estado de graça irão para o céu, a maioria precisa sofrer primeiro no purgatório. Lá a pessoa paga por pecados passados confessados, como também pecados veniais não arrependidos, como mentiras secundárias ou ira, os quais a igreja considera menos sérios. Este fardo é carregado pela família inteira, porque eles acham que podem encurtar o tempo de seu amado falecido no purgatório, oferecendo suas próprias boas obras e sofrimentos. A missa é particularmente uma oferta eficaz. Esta é a razão por que os católicos proferem missas pelas pessoas. Elas vão a uma paróquia e dão algum dinheiro, terão assim uma missa rezada por seus parentes mortos. Mas quando você examina as escrituras, você observa todas as partes. Gênesis, Êxodo, Levítico, faz toda esta trajetória até o livro do Apocalipse, examina tudo e não há purgatório lá. Apesar de ser uma crença obrigatória, muitos católicos estão confusos sobre a doutrina do purgatório. Nunca pensei em purgatório. Eu penso nisso como uma ideia antiquada. Eu nunca pensei nisso. Eu tenho sentimentos muito confusos sobre isso. Eu não tenho muita certeza. Eu tenho membros da minha família aqui que são falecidos. Só espero que tenham ido realmente para o céu, ao invés de estarem esperando para obter seu caminho para o céu, ou que rezem para que eles entrem lá, como aprendemos quando crianças. Pode alguém realmente interceder para que eles entrem no céu, ou a própria pessoa obtém seu caminho para o céu? O problema com esta doutrina, obviamente, é que em nenhum lugar a Escritura diz que podemos pagar por nossos pecados. Não podemos fazer obras por eles. Na verdade, em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, nos diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se vanglorie. Desta forma, nós nunca poderíamos pagar por nossos próprios pecados. Esse presente nos foi dado, um pagamento feito por Jesus Cristo. Outro problema com o purgatório é que ele nos sugere que Cristo não teria sido capaz de pagar a pena total por nossos pecados. A Escritura diz ainda que, de uma só vez, com a morte de Cristo, ele não só nos fez cristãos, mas pagou o resgate total por nosso pecado. Porém, ensinaram esta verdade simples aos católicos? Cidade de Nova York, ponto de concentração de pessoas de todo o mundo. Catedral de St. Patrick. Perguntamos aos católicos o que eles achavam que deviam fazer para ir ao céu. Como você espera ir para o céu? Tentando viver uma vida limpa e decente, eu acho. Bom, é só você ser um bom católico e ser bom um com o outro. Fazer o melhor. Eu espero assim chegar lá. Você obedece aos 10 mandamentos, eu acho, e tem uma chance bem razoável. Você não pode falhar com os 10 mandamentos. Seguindo minha consciência e acreditando em Deus e fazendo bem. Tratando as pessoas corretamente, sendo agradável com todos. Ir a Cristo é ir a Maria. Assim como mulher, você tem que seguir o caminho de Maria para ir a Cristo. Eu não sei. Sabendo me conduzir. Faça o bem, vá à confissão, vá à igreja e trate seu próximo o melhor que puder. Eu vou aos sacramentos todo final de semana, a cada domingo. O padre católico William J. Cogan proveu um bom resumo do caminho católico para o céu no seu livro Um Catecismo para Adultos. Pergunta: o que é necessário para ser salvo? A resposta fornecida no catecismo relaciona 8 requisitos: fé, batismo, ser membro da igreja, obediência aos mandamentos, os sacramentos, reza, boas obras e permanência na graça até a morte.
A Escritura não fala sobre nada parecido com isto. Na verdade, o carcereiro de Filipos, o qual, temendo por sua vida, perguntou a Paulo: o que devo fazer para me salvar? A resposta de Paulo foi muito simples: creia no Senhor Jesus e você será salvo. O Evangelho Católico Romano é um evangelho absolutamente de obras. Se a salvação é pelas obras, quanta obra você tem que fazer? Em média, o católico acha que isto leva para o céu? Bom, vamos esperar que Deus leve em consideração que você tenha feito mais bem do que mal. E por esse motivo seja merecedor de ir para o céu. Eu tenho muita obra a fazer. Por mim mesmo, né? Então pensa sobre isso. Não agora. Eu não tenho certeza de que qualquer coisa que eu tenha feito no passado possa ser reconciliada, mas eu quero dizer que não há nada horrível de qualquer forma. Eu não sou uma assassina ou nem nada parecido, mas eu acho, se Deus quiser, pelo bem que eu fiz, muito mais pelo mal, pode equilibrar isso. Eu não sei, mas eu espero. Eu estou tentando por toda a vida entrar lá quando morrer, mas eu não estou certa quanto à minha vida do jeito que tem sido. Bartbriot recorda seus esforços como um padre carmelita para tentar merecer a salvação. Mas nós castigávamos a nós mesmos ou flagelávamos a nós mesmos para mortificar o corpo. E então nós tínhamos que obter permissão especial para usar este cinto. Agora é o cinto de Santo Elmo. E este cinto ficava em volta da minha cintura ou minha coxa ou minha perna. E o propósito dessas mortificações, qualquer que fosse, dormir numa cama de madeira ou pagar promessas, qualquer que fosse o propósito, era basicamente expiar pecado, reparar o pecado. Eu entrei no convento com um desejo sincero de servir a Deus. Eu comecei a perceber que não é a sinceridade exatamente que vai nos levar ao céu. Não são as nossas boas obras, não é por nossa justiça. O que salva você é sua fé em Jesus Cristo. Isto é dom de Deus. Alguém uma vez disse que Deus fez 99% e nós temos 1% restante para terminar. Isso é totalmente falso. O Senhor fez tudo. Qualquer coisa que façamos não significa nada. Na minha primeira busca de conhecimentos, eu percebi que não podia salvar-me. Não importava o que eu fizesse, eu chegava bem perto da perfeita compreensão, mas Cristo era perfeito. Então eu precisava crer nele, depender inteiramente dele e só dele. Ele conquistou tudo. Ele conquistou a minha salvação na cruz. Eu fui ensinado a ir a Jesus através dos sacramentos, a ir a Jesus através dos santos e a ir a Jesus através do Padre. O que estou querendo dizer é que agora é diferente, porque como um cristão eu posso ir a Cristo pessoalmente. Eu pedi a Ele para ser meu Salvador e perdoar meus pecados, para pagar os pecados que eu nunca pude pagar. Nossos queridos católicos não entendem a verdadeira pessoa e obra de Jesus Cristo. Ele não é Senhor e Salvador pessoal. Então, como resultado, há um vazio. E eu acho que a Igreja Católica tenta dizer às pessoas que este vazio pode ser satisfeito participando, você sabe, dos 7 sacramentos. Desta forma, em vez de um dinâmico caminhar e conversar pessoal com o Senhor Jesus Cristo, é um ritual e cerimonial que cria a impressão de que realmente os católicos conhecem a Cristo, mas não conhecem pela própria essência do catolicismo romano. Apesar dos ensinamentos da Igreja, alguns católicos têm aprendido que a salvação é somente pela fé. Contanto que você crê em Jesus, e isso é tudo que ele pede para você, então irá para o céu. E o que você tem que crer sobre ele? Que ele morreu por você e que perdoa seus pecados se você crer nele. É tudo que ele pede. Esta mulher foi a única de dúzias de católicos que entrevistamos na Catedral de St. Patrick que parecia entender o plano de salvação. É só a laicidade que tem sido enganada?
Enquanto Vítor Afonso era ainda um padre jesuíta, ficou incomodado de que a Igreja Católica não estivesse ensinando o evangelho verdadeiro. Ele discutiu a questão com um proeminente doutor do catolicismo somente para levar o padre a compreender que ele mesmo não entendia. Finalmente, Vítor perguntou ao padre o que ele achava que o evangelho era. A resposta do padre? Amamos uns aos outros. Eu disse que isso é o fruto. Que você ame um ao outro. Quais são as boas novas? Ele nunca conheceu. Ele nunca diria que as boas novas é que nós estávamos todos destinados ao inferno e quando Jesus veio e morreu na cruz através do seu precioso sangue, quando cremos nele, estamos salvos, temos a vida eterna. Ele não diria isso. Por quê? Não porque sejam contra Jesus. Ele não sabe disso. É um doutor das Escrituras. As Escrituras são claras, mas o erro persiste. O sacrifício da missa continua a despeito das últimas palavras de Cristo na cruz. Está consumado. As imagens são tratadas como sagradas, embora os 10 mandamentos proíbam fazê-las e curvar-se diante delas. Maria é proclamada mediadora de toda a graça, embora o Novo Testamento ensine que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. E as pessoas são ensinadas que devem trabalhar pela salvação, embora a Bíblia coloque claramente que a salvação é pela graça através da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Muitos católicos modernos escolheram ignorar certas doutrinas da Igreja que consideram desatualizadas. Um conceito errado é o de que o Segundo Concílio do Vaticano mudou muitos desses dogmas. O Vaticano II não fez mudanças doutrinárias. Em outras palavras, não. Houve uma mudança de imagem, mas não de substância. Há um princípio que Roma promove sempre idem, significa sempre o mesmo. Em outras palavras, suas doutrinas dogmáticas básicas nunca podem mudar. Houve uma mudança de... Houve redefinição e reestruturação da teologia católica, mas não houve mudança real nem radical do dogma católico, porque isso destruiria o catolicismo romano. Enquanto nenhuma mudança doutrinária foi feita, o Segundo Concílio do Vaticano mudou a posição da Igreja em relação às religiões não cristãs. Ele afirmava que as pessoas de todas as religiões formam uma comunidade e que a Igreja respeita os valores espirituais, morais e culturais do hinduísmo, budismo e islamismo. Diálogo e colaboração foram encorajados. Eu mesmo estou envolvido em um PhD em budismo em Mahayana. Minha especialidade nisso é budismo tibetano. Eu escolhi o budismo porque parecia ser tão contrário ao cristianismo quanto era possível ser. Os budistas não acreditam em Deus, não acreditam na alma. E o que eu descobri através dos meus estudos de budismo é que, apesar das doutrinas, dos mitos, que parecem se contradizer, a realidade por detrás dessas doutrinas e mitos parecem ser os mesmos. Editores católicos parecem concordar e têm produzido muitos livros destinados a enriquecer a espiritualidade católica com religiões orientais. Um Sabor de Água. O cristianismo através de óleos taoísta budista foi coescrito por um padre e uma freira. O Amor Encontra Sabedoria. Uma experiência cristã de budismo escrito por um padre jesuíta. O Vazio Budista e a Trindade Cristã, o qual mostra como o diálogo budista-cristão tem ido além do entendimento mútuo à mútua transformação. O Papa João Paulo II tomou pessoalmente a iniciativa de unir os líderes das religiões do mundo para uma reunião de oração em Assis, Itália, em 1986. Eles vieram de todo o mundo, católicos, protestantes, ortodoxos e judeus. Muçulmanos de 9 nações cantaram do Alcorão. O budismo de Dalai Lama, tradicionalmente considerado como uma divindade viva, cantado ritmicamente. Grandes homens americanos da medicina, invocados como Grande Espírito. Animistas da África, hindus, zoroastristas. Nós ficamos lado a lado pedindo a Deus que nos dê paz. Com este convite do Papa, 160 líderes das religiões do mundo se uniram em petição a Deus. Enquanto a tolerância com as culturas dos outros é louvável, esta reunião tratou todas as religiões como igualmente válidas. Um endosso sem precedente na história do cristianismo. O que dizem as Escrituras? Há somente uma pessoa
que tira os nossos pecados. Meus pecados e seus pecados. Há só uma pessoa que faz isso, e é Jesus. Buda não fez isso. As religiões hindus não fizeram isso com Shiva. Confúcio não fez isso. Ninguém fez. A religião muçulmana não faz isso. Eles não têm um salvador que tira os pecados do mundo. Eles não têm. Por isso a Escritura diz que só há um caminho. Por que o catolicismo desviou-se do catolicismo bíblico? Porque elevou a tradição, a doutrina da igreja, a posição das Escrituras e até acima dela. O Novo Testamento descreve o cristianismo como uma fé que foi proferida de uma vez por todas através de Cristo e dos apóstolos. Mas o catolicismo continuou a adicionar novas doutrinas à fé católica a partir das tradições dos homens. A crença de que a natureza do pão muda na missa não tinha sido acrescentada à doutrina oficial até o Quarto Concílio Lateranense em 1215. Foi a primeira vez que a Igreja sancionou a teoria da transubstanciação. O purgatório foi declarado doutrina em 1274. A Imaculada Conceição, em 1854. A infalibilidade do Papa, em 1870. A Assunção de Maria, 1950. E a Declaração de Religiões Não Cristãs, em 28 de outubro de 1965. O Segundo Concílio do Vaticano deixou claro que a Igreja Católica continuará confiando na tradição. Não é somente da Sagrada Escritura que a Igreja tira sua certeza sobre tudo que foi revelado. Ambas, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, devem ser aceitas e veneradas com o mesmo senso de lealdade e reverência. Eu tive um problema com isto, especialmente quando comecei a ler a Escritura sozinho. Eu pude ver a Escritura dizendo uma coisa e a tradição dizendo outra, e isto me causou problemas novamente. Você pode chamar de uma crise, onde eu tive um momento difícil aceitando o que a Igreja dizia, quando eu podia ver claramente Cristo dizendo algo diferente. A Igreja Católica afirma que não há conflito, não há problema. Mas há muitos conflitos e há muitos problemas. Há muitos exemplos disto, de doutrinas definidas infalivelmente e dogmas que realmente contradizem o que já está na Escritura. Alemanha, 1521. O conflito entre a Escritura e a tradição foi o coração da reforma durante a Idade Média. Doutor Lutero. Ontem o senhor admitiu que estes escritos eram seus. O senhor nos dirá agora, persiste no que está escrito aqui ou está preparado para retratar estes escritos e as crenças que eles contêm? Eu peço perdão se falto com as maneiras que convém a esta corte. Eu não fui criado em palácios de reis, porém no isolamento de um convento. Me foi pedido para retratar esses escritos. Críticas protestantes? Não exatamente. Os líderes da reforma eram todos padres católicos e teólogos. O teólogo católico John Wycliffe foi um dos primeiros. Seus problemas começaram quando ele começou a ensinar que a Bíblia é a única fonte de verdade. Roma o silenciou. 44 anos após a sua morte, eles exumaram seus ossos e os queimaram por causa de seu desvio da autoridade romana. Em 1415, o padre católico e teólogo da Universidade de Praga, John Huss, foi queimado no poste. Seu crime? Ele também fez das Santas Escrituras sua única regra no tocante à religião e fé. Depois de 16 anos como padre, o reformador suíço Hildreich Zwingli rompeu com a Igreja Católica quando não podia mais colocar a tradição no mesmo plano das Santas Escrituras. João Calvino estava estudando para o sacerdócio quando experimentou uma conversão espiritual. Ele deixou a igreja logo depois. Martinho Lutero era um padre agostiniano e professor de teologia da Universidade Católica de Wittenberg. Ele não concordou com os representantes do Papa de venderem perdão do purgatório para financiar a construção da Basílica de São Pedro. Lutero fez uma lista de 95 razões por que isto era errado e pregou na porta da igreja de Wittenberg. Os escritos de Lutero ajudaram a constituir os 3 princípios orientadores do pedido de reforma do século XVI. Número 1,
A Bíblia é a única fonte de verdade autorizada para a salvação. Número 2. O homem é salvo por Deus somente através da fé. Número 3. Todo cristão tem acesso direto a Deus somente através de Jesus Cristo. Quando ordenado a retratar-se, Lutero respondeu: minha consciência está cativa à palavra de Deus. Sua vida escapou por um triz. Estes homens foram todos católicos leais, cujas tentativas de reformar sua igreja e voltar ao cristianismo bíblico defrontaram-se com forte oposição de seus superiores. Enquanto passeava pelo campo de trigo no sábado, o Senhor Jesus também se opôs aos líderes religiosos de seu tempo sobre a tradição. Os apóstolos estavam colhendo espigas e comendo. Além disso, quando eles comiam o pão, não lavavam as mãos cerimoniosamente como os rabinos prescreviam. No 7º capítulo do Evangelho de Marcos, nós lemos que os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos? Jesus não se intimidou. Ele repreendeu os líderes religiosos por elevarem os ensinamentos dos rabinos ao mesmo nível da autoridade das santas escrituras de Deus. Ele os acusou de ensinar como doutrina os preceitos de homens. Ele não podia obedecer às tradições dos anciãos sem desobedecer à palavra escrita de Deus. Ele escolheu antes obedecer a Deus do que aos homens. Muitos católicos hoje estão fazendo essa mesma escolha. Eu tinha que decidir a quem iria seguir. Seria um homem que podia cometer erros? Ou Deus que não podia mentir para mim? Tinha que abandonar por um objetivo. E eu achei que a Igreja Católica, em suas doutrinas e doutrinas infalíveis, as quais eram chamadas de dogmas, deturparam e mudaram a palavra. Eu abandonei a Igreja Católica e desisti do sacerdócio católico romano pela graça de Deus, por motivos teológicos, por motivos doutrinários teológicos. Eu comecei a perceber que a Igreja Católica não tinha a doutrina correta. Não tinham o que eu precisava em minha vida. Muitos milhares, talvez milhões de católicos abandonam por causa da teologia. Eles começaram a reexaminar as premissas ou ensinamentos à luz da santa palavra de Deus. Eu os amo. Eu amo as pessoas. Mas eu sinto muito que as doutrinas a que eles se apegam tanto não estejam de acordo com o que Deus disse ser necessário para entrar no céu. Por causa do ensino da tradição, Cristo ficou desenfatizado. Você tem Maria em lugar proeminente. Ela é apresentada como sempre virgem e sem pecado, até como Jesus Cristo mesmo. Você tem santos que são muito mais santos que nós, os quais estão no céu, que podem interceder por nós. Você tem outros símbolos no catolicismo que tomam o lugar de Jesus Cristo, ou pelo menos desenfatizam a obra de Jesus Cristo pelos católicos. Eu acho que uma razão pela qual o catolicismo não está surtindo efeito hoje, está em crise, é porque há uma falta de fé no próprio Evangelho do Senhor. Muitos de vocês irão dizer: bem, nós estamos há muito tempo na Igreja Católica e temos o bastante de Jesus. Todo este ajoelhar-se, ir à missa de domingo e receber Jesus na comunhão é tudo. Irmãos e irmãs, isso não é Jesus. Isto não é Jesus. E esta não é a mensagem inspirada pelo Espírito Santo como está registrada nas Escrituras. O caminho católico de salvação é uma falsa esperança, pois este não é o Evangelho de Jesus Cristo encontrado no Novo Testamento. Deus nos adverte daqueles que viriam e pregariam um outro Jesus, um espírito diferente e um evangelho diferente. Desiludidos com as doutrinas católicas, muitos têm finalmente voltado para o amparo da Bíblia. Estes católicos ficaram surpresos com o que encontraram. Essa graça era algo que você não podia merecer, e isso me surpreendeu, porque sempre pensei na Igreja Católica que você poderia obter a graça através da confissão. Em todo o tempo eu pensei que isso estava na igreja, ou indo à missa, ou cumprindo penitência, sendo bom. Mas eu não sabia que é aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, e através do sangue que você é salvo. Que ele foi o único que veio para levar todos os pecados, até os meus, quando eu pensava que não prestava para nada. Ele morreu por mim. Ele veio porque eu precisava de um salvador. E não havia outro jeito de entrar no céu. E quando ele estava na cruz, ele me tinha particularmente em sua mente.
eu sempre vou lembrar, estando completamente por este pensamento, que ele tinha o meu nome em sua mente. John e Jane Delice receberam a vida eterna enquanto estudavam a primeira epístola de João. Jane era uma professora no sistema de escola paroquial católico. Havia um versículo que dizia que você pode saber que tem a vida eterna. E eu estava muito confusa e desorientada porque não entendia como podia realmente saber que poderia ter a vida eterna. Descobrimos que somente a obra de Jesus Cristo foi suficiente para que entremos no céu. E não foi nada que eu fiz, mas foi tudo que ele fez. E foi crendo nele e na sua obra consumada na cruz. Cada uma dessas pessoas tem, desde então, abandonado a Igreja Católica. Não é o que estamos abandonando, mas em que estamos entrando. Não é o que está atrás de nós, eu quero dizer... É como quando os pioneiros vieram para o oeste. Não era o que eles estavam deixando para trás, era para onde estavam indo. E nós estamos indo para uma nova vida em Jesus. Nós estamos entrando na vida eterna. Quando Jesus morreu e me salvou, eu recebo isso da glória eterna a Deus em toda a eternidade. Eu louvarei a Deus por toda a eternidade por ter me salvado. O Senhor Jesus Cristo é tudo para mim. Como eu posso? Ele é tudo. Minha salvação. E quando eu penso nele, eu só consigo me ver caída aos seus pés e também sendo levada a querer correr em sua direção. É como se ficasse separado por um longo tempo de um amigo. E você quer estar com ele, mas essa reverência é tremendamente inspiradora. É só um sentimento de nunca querer sair de sua presença. Onde quer que ele vá, eu quero estar. Eu não posso viver sem ele. Come out of her, my beloved, come and follow me. Outside the camp, up to the hill, the place called Calvary. Like a beautiful flower that fades, so the traditions of men. But the word of the Lord, it stands for always, for He is the guardian. Trust only in the sacrifice of God's perfect Lamb. Believe and receive in this true hour. Come in.